aqui em Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Olá, bem-vindos ao Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Hoje estamos aqui mais uma vez para comandar mais um programa dessa temporada. Fico muito feliz da sua companhia e também aqui presencialmente, eu estou super bem acompanhada. Paula Mota e Raida Rufino, tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Gente, essa edição tá especial. Conseguimos ficar ainda mais bonita. Eu sei que parece impossível, mas conseguimos. Essa edição está especial e muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês com esse tema de hoje que vocês vão adorar. E dá o papo aí, Carla. Dá o papo! Bom, gente, hoje o nome do nosso episódio é Todos Juntos e Misturados, mas nem sempre. E vocês vão entender o porquê. Hoje, 20 de novembro, é claro que a gente vai relembrar essa data histórica, os porquês que a gente tem por detrás do dia 20 de novembro. E é claro que o assunto não poderia ser outro. Eu trouxe para vocês um dado, inclusive, sobre isso. Uma pesquisa realizada agora em abril de 2024 mostrou que apenas 8% das pessoas autodeclaradas pretas ou pardas ocupam hoje cargos de liderança. E aí a gente percebe, né, esse estreitamento quando a gente olha para cima, hierarquicamente falando, onde a predominância é de pessoas brancas. Vocês já viram isso? Já leram sobre isso? Carla, já vi esse número, que é triste, acho que é isso. É um número triste. E vamos usar o 20 de novembro para trazer conscientização, que é o que a data propõe, sobre esse assunto. Se somos 56% da população, por que somos minorizados em ambientes de poder, em ambientes elitizados? Né? Não nos cabe lá a ponto da gente entrar num restaurante muito chique e perceber que estão nos olhando e até em alguns momentos nos sentimos desconfortáveis. Então por que se somos a maioria da população? Eu estou aqui hoje representando o branco, que é a minoria nessa porcentagem, mas que infelizmente no mercado de trabalho a gente não vê essa igualdade e eu não tenho tanta experiência, vivência com esses temas, então eu vou aprender muito com vocês aqui. Só através dessa porcentagem de 8% das pessoas pretas ou pardas estarem em cargos de liderança, a gente já vê como que é difícil o trabalho, quão desafiador é esse processo de igualdade ou de equidade. Inclusive, eu vou trazer para vocês a definição dessas duas palavras, que elas são similares, mas elas possuem definições bem diferentes e é um detalhe que faz toda a diferença. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa no Google para não ter ruído, não ter dificuldade, falar talvez é um achismo da Carla, então eu fui lá e busquei no Google. Então, segundo o Google, a igualdade é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. A equidade, por outro lado, reconhece que não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. Frisa nessa palavra, ajustar, porque quando a gente fala de igualdade, na verdade as pessoas confundem. Então, essa é a definição para que a partir de agora você use até com um pouco mais de conhecimento, porque a gente entende que o conhecimento precisa ser dissipado, as pessoas precisam utilizar até para que a gente evolua enquanto sociedade. Vocês percebem isso, gente? Às vezes a falha no uso da palavra? Sim, muito. A falta do letramento mesmo. Quando a Paula diz, eu quero aprender com vocês, gente, é isso, a educação, é o conhecimento que vai nos libertar, assim, desse lugar. Eu sei que existe um posicionamento do movimento negro no sentido de não estou aqui para ensinar o branco. E ok, não é uma obrigatoriedade. Mas depois que a Thaís Araújo falou sobre isso, o quanto ela gosta e se sente confortável nesse lugar de contribuir com conhecimento, eu me sinto mais livre para dizer isso. Não é um peso para mim. Quando eu quiser falar sobre, eu falo. Uma coisa muito legal, Mentorize. Temos 2 mulheres pretas aqui. Sensacional. E a gente não fala só de diversidade. É o nosso primeiro programa falando sobre consciência negra. Então, mas resgatando um pouco do que você falou, é falta de letramento. As pessoas combaterem a equidade, na verdade nem a equidade, as pessoas combatem as ações afirmativas, as cotas, por, acredito eu, uma falta de conhecimento à maioria. Claro, eu sei que algumas pessoas vão falar, gente, Raida, não é isso não, tem gente que combate sabendo. Sim, existe, infelizmente, essa parcela, né? O racista que ele é
declaradamente racista. Ele combate isso por querer. Mas existe também uma parte da população que nem sabe por que discorda das cotas. E isso é até importante dizer. Galera, eu nem sei porquê, mas tá aí, reproduzindo sem saber. Então, vamos fazer uma pausa agora, que é o que o episódio está fazendo, e aprender, né? E falar sobre, e a gente não está aqui com a postura de ensinamentos de verdades absolutas, a gente fala isso em outros programas, mas a gente está aqui dispostos a aprender juntos, a trocar informação, então usem muito os comentários aqui para a gente trocar. Isso, e você falando sobre conhecimento, como essa palavra, esse termo é importante a gente dissipar mesmo essa informação. Até a palavra letramento ou ensinar as outras pessoas é uma novidade. Eu que venho, como vocês sabem, já falei várias vezes, venho no mercado de trabalho, né, de mais de 2 décadas, eu não vi essa prática no mercado de trabalho, esse espaço para essa abertura. Inclusive era tema tabu. Exatamente. Assim, para não falar bobagem, você não fala, e esse assunto ficou muito tempo sem nenhuma discussão. Que bom a gente poder falar abertamente, aprender e estar dispostas. Espero que vocês aí também estejam abertos a aprender, porque toda vez que eu falo sobre o tema, eu aprendo, e é algo que nós, de RH, líderes, ou vocês aí, seguidores que nos seguem, sabem, né, a importância desse desenvolvimento pessoal, essa inteligência. A gente precisa ser inteligente para não pagar mico, para não ser indiscreto por falta de informação. E chatear e né, causar um sofrimento claro, numa pessoa. Por falta de conhecimento. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou aqui no papel mesmo para aprender cada vez mais. Excelente essas contribuições que vocês trouxeram. Inclusive, a Raida trouxe, né, falando do letramento, a Paula também complementou. E quando a gente fala de letramento racial, a gente vê um movimento muito grande no mês de novembro nas empresas. As empresas se posicionam de uma maneira muito bacana, muito legal, mas que ela não perdura ao longo do ano. É algo que é visto só no mês de novembro, em comemoração da data, e acaba se perdendo no meio do caminho. Tem um outro índice aqui que eu trouxe para vocês, que é o índice brasileiro, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. É um dado aqui nosso. Então é algo que ainda vem aí pela nossa sociedade ao longo de muito tempo e que precisa ser quebrado. E por falar em quebrado, eu vou chamar agora o nosso quadro, que é um dos melhores. Não, todos são melhores, né, gente? Desculpa. Mas vou chamar esse quadro queridinho. Quebre esse tabu aí! E no Quebra esse Tabu de hoje, eu trago para vocês a seguinte reflexão, e claro, eu vou jogar bola para vocês, obviamente, que é a seguinte. Como a gente estava falando sobre o letramento racial, o que vocês acham, qual a percepção de vocês desse tipo de ação dentro das empresas? Como eu já falei, eu percebi que é algo muito forte no mês de novembro. Mas qual é a percepção de vocês? E a Paula também, enquanto aqui a nossa cota, né, de pele branca, como que é a sua percepção disso? De a empresa faz só para... né? Só para a sociedade ver, é aquela empresa só bonitinha, mas por dentro funciona de outro jeito. O que vocês acham? Ai, para ser bem sincera, eu nem acho que elas que fazem o suficiente. As empresas que eu tive experiência de passar, nem tinha tantos eventos e essa pauta nem era tão levantada. Não tenho, né, muito embasamento para falar por conta dessa experiência, mas eu enxergo no mercado de trabalho essas práticas dos RHs, que a gente tem um calendário e você vai lá só fazendo o check, como outros meses também que tem outras comemorações, e que só foca naquele dia, naquele assunto, e depois esquece porque a gente é engolido pela parte burocrática, excesso de trabalho, e os assuntos pertinentes, relevantes como esse, não perduram e não são discutidos. Principalmente esse, que do calendário todo é um dos mais delicados, porque a pessoa fica até sem jeito de levantar uma bandeira de discurso, sendo que na prática não funciona. Exato. E turma, assim, algumas vezes os empreendedores, ou acredito até que as equipes de RH ficam pensando, tá, mas ok, isso é uma responsabilidade da empresa. A gente está aqui, sobrecarregados, com um monte de coisa para falar, e vamos ter que agora fazer letramento racial. Gente, a empresa ela está dentro da sociedade. É uma responsabilidade dela fazer a parte dela. Ela não vai se responsabilizar por responder por todo mundo neste assunto. Não é isso, mas a empresa pode
contribuir com a sociedade, tem essa responsabilidade de levar letramento racial, sim. E eu incentivo que algum movimento aconteça dentro do que você, empreendedor, você, líder de RH, consegue fazer hoje com a verba que você tem, com a equipe que você tem, mas faça alguma coisa. A gente viu, principalmente no período da pandemia, mas esse assunto aqui não é nada novo, a gente viu algumas empresas onde o fundador, o CEO ou alguma outra liderança ia até os veículos, ia até a mídia, falava uma frase muito infeliz, racista, e aí sim as grandes companhias começam a se movimentar, criando comitê de diversidade, que infelizmente, a essa altura do campeonato, 2024, são comitês que nem existem mais, que foram reduzidos por uma questão de custo. Então a pergunta é, a gente vai esperar ter uma crise de imagem na empresa para começar a se movimentar, como se a crise de imagem da empresa fosse mais valiosa do que a vida desses jovens que são assassinados a cada 23 minutos. Então é uma pauta muito mais importante do que a gente falar só em novembro e, pior ainda, usar essa pauta para uma promoção da empresa. Quero fazer uma pergunta. Ouvi você falar preto, eu falei preto, você falou negro. Tem certo ou errado? Eu, que já passei dos 40, aquelas entregando a idade, socorro. Antigamente não podia falar preto. Então falar aquela pessoa, não sei o quê. E hoje, e recentemente, né, eu me corrija se isso não é recente, porque eu percebo recentemente, recente assim, nos últimos 10 anos, 8 anos, comecei a ouvir que é preto, não é negro. Eu falei, ai gente, tá difícil, porque às vezes escapa e eu não sei se é certo ou errado. Sim. Eu não sei se a opinião das duas é a mesma, mas eu quero ouvir. Você falou negro, você fala preto, ou você escolhe certo ou errado, me ajuda. Eu não escolho. Mas essa sua fala eu acho muito relevante porque eu percebo que as pessoas, os brancos principalmente, ficam com um pouco de receio de falar. E aí no medo de falar, fala pessoa ou fala morena. Por isso, inclusive, dá um close aqui na minha blusa, tá? Porque é proposital, tá? Literalmente. Quando as pessoas se referem a mim, por exemplo, falam assim, aquela morena, chama a moreninha ali. E várias vezes eu falei, eu não sou morena. Então você não tá falando comigo, porque outra pessoa aqui, deixa eu ver. Por que não? Porque eu sou preta. Eu falo preta, quando eu me refiro a mim. Mas eu também falo, a Raida pra mim é preta. Mas eu também posso falar negra. Então eu, Carla, não faço essa diferenciação. Pra mim, preto, negro, preto. Só que vai da pessoa ter preferência de usar a palavra. Eu utilizo muito preto. Eu também uso muito preto. E a Paula falou assim, se a nossa opinião é a mesma. É importante falar isso, porque somos duas mulheres pretas completamente diferentes. Ambas inteligentíssimas, lindas, apresentadoras, maravilhosas, mas somos completamente diferentes, acreditamos em coisas diferentes e vamos ter opiniões diferentes. Por isso que o movimento negro, ele é diverso. Exato. No movimento negro, você vai ouvir pessoas falando, eu prefiro que você diga preto. Nos Estados Unidos sempre foi black e tá tudo bem, ok. E vai ter pessoas no movimento também que vai falar, pra mim o correto é negro. Então, eu acho que quando fizer sentido ali na conversa, a gente entender como que a pessoa se sente mais confortável. Eu acho que eu iria por esse caminho. Mas, assim como a Carla, neste ponto, a gente concorda, pra mim também, tanto faz, mas eu uso muito preto. Mas foi sempre preto? Desde sempre? No Brasil, não. Tá. No Brasil, realmente, o uso é mais recente. Essa sim. percepção que tá correto. Mais recente é correta. Essa mesmo. Exatamente. Então, vivendo e aprendendo, que bom. É isso. E falando ainda sobre o letramento racial, eu quero trazer para vocês um exemplo. No meu antigo trabalho, no meu antigo emprego, eu tive uma gestora, não gestora direta, uma gestora regional, que era preta, só que de preto realmente é coisa de preto isso, inclusive, que ela instalou a reunião sobre conceito racial. Era para preto e para branco, mas era na questão de educar as pessoas, de levar informação. Então, a cada 3 meses, você poderia fazer a sua inscrição na reunião, era determinar o endereço, você recebia o convite, e inclusive o seu gestor te liberava para você participar desse evento que durava o dia todo. Durante o expediente? Durante o expediente. Então, era horário comercial, o teu gestor te liberava, porque era o letramento racial. E dentro desses comitês, dessas conversas, eram vários assuntos relacionados a isso.
O racismo, como que acontece, o estrutural, aquele que passa despercebido, ou pelo menos passava, como que aconteceu, história, hoje, tudo. E era muito interessante. Então, a cada 3 meses, e não dava pouca gente não, tá? Dava bastante gente, mas aí a gente percebe essa questão do acesso à informação. Por exemplo, tirando essa cena que eu vivenciei lá, dava em média 30, 40 pessoas. Era um salão para 50, até que dava um número legal. Só que de 40 pessoas, 5 eram brancos. E aí a gente vê o interesse e a querer ser informado, porque a informação tá lá, mas tem que levantar e buscar, né? Não dá pra você também entrar ali, abrir seu cérebro e colocar. Essa questão do interesse que por vezes a gente percebe que nem todo mundo tem. Sim. E aí eu vou ser firme em dizer, brancos que estão nos assistindo, você tem interesse nessa pauta de fato? Interesse genuíno. Interesse genuíno? Porque, gente, de novo, eu vou ficar repetindo esse dado até o final do programa, mas a gente está falando de jovens que estão sendo mortos. Esse programa vai ter mais ou menos 23 minutos, talvez um pouquinho mais. Então, enfim, é um assunto muito sério e se você não se preocupa, você não está se preocupando com uma vida, com uma pessoa, fora todos os outros resultados que o racismo traz no nosso país. Então, é uma pena que a minoria ali na sala seja de população branca. E aí o meu incentivo se a sua empresa fez alguma ação, vai lá, contribui, apoia, porque é um assunto muito importante. E você, branco, preto, enfim, pesquisa sobre letramento racial, né? Google, letramento racial, quero entender mais a pauta, conversem, perguntem, estudem o assunto, porque a própria população preta se pronuncia em dizer: a gente está cansado de todo 20 de novembro falar das mesmas coisas, porque a conversa não evolui. Por quê? Porque a população também não se prontifica a ser educada. Eu quero perguntar isso para vocês, se vocês percebem, desde que vocês nasceram até agora, se vocês tiveram conquistas na prática, porque às vezes a gente vê a lei do racismo ser um crime, não era, Sim. né? Até recentemente. Sim. Então quero saber a opinião de vocês, se o racismo até recentemente não era crime e agora que bom. O que vocês pensam disso? Vocês percebem uma evolução, mesmo que sutil? Sim. Percebo uma evolução muito pouca perto da quantidade de tempo. A gente está falando de 300 anos de escravidão. Então, a gente evoluiu, porém, lentamente, mas vejo evoluções. E vejo evolução porque a gente está falando sobre isso. Estamos conversando sobre isso. Exato, mais uma vez. Eu, Carla, agora nos bastidores, a gente estava falando sobre alguns fatos da infância que a gente não sabia que era do racismo estrutural. Hoje, por falar nesses assuntos, a gente se identifica e fala: gente, eu também fiz isso, nossa, eu também passei por isso, porque agora se fala sobre isso, que é o que você falou no início, era um completo tabu. Exatamente. E quando a gente fala do letramento racial, a gente fala da educação, do acesso à informação, a gente fala também do uso de palavras do dia a dia. Então, por isso eu vou chamar um quadro novo, não sei se vocês já ouviram falar mais, Isso é Trash. Isso é Trash. Bom, gente, como eu falei pra vocês, esse quadro é novo, tá estreando aqui hoje com a gente. E o Isso é Trash é uma palavra da língua inglesa, traduzido aqui pra vocês. Então, é lixo. Então, vamos... Sabe aquela música? Chama a música, gente. Joga fora o lixo, sabe? É bem dessa vibe. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, pra vocês, Paula também, que é branca, que é a nossa minoria. Você que não sabe, tá, às vezes pode estar utilizando algumas palavras do dia a dia que você não sabe, mas agora você vai saber. E se você sabe, eu não quero pegar você utilizando, tá? Combinado? Fechamos, né? Palavras como ovelha negra, criado mudo, a coisa tá preta, lista negra, são palavras que remetem ao racismo. E muitas vezes eu me peguei falando, gente. Até ter acesso à informação. Que é essa questão da não ignorância, né? Vamos começar também a buscar esse tipo de informação que faz parte do nosso dia a dia. Vocês se percebem falando esse tipo de palavra? Ou escutam? E como que é pra vocês remeter isso ao racismo, por exemplo? Sim, eu me pego falando e me desculpando na sequência, porque eu lembro logo depois, eu nem sei quando que eu comecei isso, e nas minhas aulas eu dou exemplo, eu falo, né, de mercado de trabalho, de situações, e quando eu falo alguma das palavras, eu falo, falei, mas me desculpa, eu não sei nem se eu poderia ter dito, e sigo, porque a intenção, óbvio, no contexto, jamais é ofender. E eu já te devolvo uma pergunta, porque eu quero saber a da Raida. Vocês se ofendem com esses termos, ou depende da pessoa, do contexto, óbvio? Algumas eu me ofendo mais, outras muito menos, mas eu acho que é maior do que a ofensa, sabe? É a natureza, sabe, da palavra. Por exemplo, denegrir. O que é? Vou denegrir Maria.
vou falar mal de Maria. A lista negra, quem está na lista negra? É tudo relacionado ao negativo. Criado mudo, poucas pessoas sabem. Pois é, a história do criado mudo, que na verdade existiam escravos que faziam a função da mesinha ali da lateral da cama e ficavam em pé, segurando vela, fazendo a função do criado mudo. A partir do momento que você sabe essa história, poxa, substitui, né, a palavra. Então eu acho também legal a gente deixar na descrição aqui uma lista dessas expressões para a gente evitar, rever, usar outro. Eu acho que é isso. Entendeu que a palavra é indevida? É não usar, independente, sabe? Se vai ofender ou outra, é mais por causa da história, eu acho, da palavra. E respondendo essa pergunta da Paula, para mim, não é algo que pesa tanto, ainda que eu saiba o significado. Hoje em dia eu já tenho acesso à informação, ok, entendi. Só que eu acredito muito que vai do contexto, de quem diz, como tudo está acontecendo naquele momento. Eu já me peguei várias vezes, depois de saber o significado da palavra, utilizando a palavra. Lista negra é uma que eu tenho dificuldade de parar de usar, mas eu já venho me reeducando de evitar o uso da palavra. Mas dependendo de quem diz, do contexto, foi o que você falou, você está dando aula, é um contexto, mas é algo que vem lá de baixo, que pra gente tirar é um treino. Então vem no meu pensamento, eu falo, volto, como você faz, recua e substitui a palavra. Para que a gente também não fique aprisionado, mas que a gente tenha consciência. Porque a informação, como dizem por aí, né, a informação liberta. Então, que a gente tenha acesso à liberdade também, como vem sendo feito ao longo da história. E é bom lembrar, gente, que hoje, essa data, 20 de novembro, onde a gente comemora Zumbi dos Palmares, caso vocês não saibam, foi a pessoa que liderou todo esse movimento da inclusão da cultura africana, do acesso do preto ou do negro, como você preferir, acesso à informação, a tudo, nesse nível de equidade, como a gente já falou aqui. E essa data, gente, em alguns estados, ela é feriado, como por exemplo no Rio de Janeiro, na minha cidade. Se chega a ser feriado, a gente não pode falar que é algo pequeno, né? Que é simples, que não tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado todos os dias, tem que ser vivido com substituição de palavras, com acesso à informação e conhecimento, mas também tem que ser celebrado como uma data histórica de liberdade, de tudo isso que a gente vem construindo ao longo desse período. Sim. E feriado, gente, não é só para descansar não, tá? Apesar de que eu ando muito bem cansada, então eu sim descanso no feriado, e população preta que trabalha muito, descansa sim no feriado, mas se é feriado, é justamente para a data ser lembrada, né? Porque senão a data passa ali, você ficou o dia todo trabalhando, ninguém nem lembra dessa data. Então, o fato de ser feriado é isso. E continuando, meninas, eu vou chamar agora o nosso quadro Casos de carreira. No caso de carreira de hoje, meninas, eu trouxe para vocês o caso de um seguidor nosso que dividiu a história com a gente, que foi o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Abre aspas. Fui contratado para montar uma equipe do zero, onde eu era responsável pelo processo seletivo e contratação dos novos funcionários. Montei um time com 18 pessoas. Cerca de 4 meses após a equipe montada, meu gerente me chamou para conversar e perguntou por que eu não montei uma equipe mista. Eu respondi que sim, era mista. Tinha homens e mulheres, super bem dividido. Inclusive, foi algo que eu me atentei na hora da contratação. Mas em seguida, ele disse, o gestor dele, eu não estou falando disso, eu estou falando da cor. A sua equipe só tem gente preta. E ele, preto que é, ele respondeu, sim, eu valorizo a minha cor, eu vou dar oportunidade para a tão chamada minoria. O que vocês acham, menina, antes de eu comentar? Porque eu preciso de um tempo para me recuperar depois disso. Sim. Eu só quero voltar lá atrás da minoria, porque a gente falou em alguns momentos. Nós somos, então, a maioria da população, nós somos minoria em cargos de liderança, em ambientes de poder, em ambientes elitizados, e por isso a gente usa o termo minorizado. Olha só, é um problema ter uma equipe toda preta, né, gente? Quantas equipes 100% brancas você conhece? Eu nem sei dizer. Nossa, acho que a maioria das equipes que eu conheço são ou 100% brancas, ou, sei lá, um número muito alto. Exatamente. Quantos são os andares que você anda nas grandes companhias, que você chega lá e não vê uma pessoa preta? Mas a equipe dele aí era muito preocupante, né? Porque era uma equipe toda preta. E se eu falar para vocês que nós brancos andamos em todos os lugares, e se a gente não tiver consciência, a gente nem percebe esse dado que você fala. Se alguém comentar, a gente fala, nossa, é verdade. Mas está a todo momento essa minoria branca em todos os lugares que você citou, e se a gente não percebe, é uma coisa que dá Nos ambientes de poder, assim. Se você não falar, né, se alguém não levantar, a gente não se atenta. Tem o teste do pescoço, né, que a gente costuma dizer. É nesse tipo de ambiente, levantar o pescoço e procurar.
Deixa eu ver se tem algum preto aqui. E normalmente a gente encontra, sei lá, num restaurante chique. Quem é o preto, gente? O garçom. Garçom. Exatamente. Então, E essa é uma mania, se é que eu posso chamar de mania, que eu tenho, não sei se você tem. Quando a gente, não sei se é o caso da Raida, mas enfim, muitas pessoas acreditam que vão se identificar. Eu sou filha única, a primeira pessoa que fez faculdade, da família, a pessoa que evoluiu economicamente. Não sou rica ainda, tá, gente? Mas que teve uma condição melhorada, digamos assim. E aí eu me permiti chegar a lugares que antes pra mim seriam inimagináveis. E eu me permito frequentar esses lugares. E quando a gente estica o pescoço, eu sempre faço isso. Eu sempre quando eu tô com meu esposo, eu falo, olha, vamos ver quantos tem. E eu olho, eu volto pra ver quantos tem. E é isso, quando tem, é o garçom, ou a pessoa da limpeza, e eu. E por um lado, meu marido fala pra mim, ele, mas isso é legal, você deveria se sentir feliz com a sua história, porque você chegou nesse lugar. Aí eu falei, ok, mas tem o outro lado. sim. O outro lado mas e o que não chegou? Eu preciso puxar as pessoas também, porque... Porque a gente que é preto, negro, eu acredito que parte também da nossa iniciativa puxar também quem ficou. Sim. De falar, estuda, se empenha, ainda bem acreditar de qualquer maneira, mas se empenha, se desenvolve, estuda. E entra essa questão do preto sempre precisar fazer muito mais esforço, muito mais investimento do que o branco. Sim. Que teoricamente, né, ele já tem meio que a porta aberta, só pela cor da pele. Ele chegou, a cor da pele dele é branca, o currículo dele vai pra cá, se não for, vai pra lá. Então é um sistema, né, que é muito embranquecido. Embranquecido. E aqui, beleza, eu cheguei, eu estou lá num restaurante, mas eu cheguei sangrando. Exato. Foi muito pesado para chegar. E por mais que legal eu tô aqui, mas pô, eu tô triste também, porque uma galera poderia estar aqui também e não tá. E algumas vezes a gente se cobra, a gente tá nesse lugar. Sim. Se cobra. No sentido assim, cara, minha família nunca teve acesso a isso. Será que aqui é meu lugar? E olha, é seu lugar? Sim. É seu lugar, sim. Se você conseguiu conquistar, parabéns, mas a gente sabe o quanto que é dolorido. É verdade. Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa que você deu e vou deixar um recado pra você, que é preto, preta, negro, negra e tal, assistindo a gente agora. Tenha o seu reconhecimento e a sua autovalorização. Você merece ter frequentado esses lugares também. Se você trabalhou, se desenvolveu, investiu 3, 4, 5 vezes mais, você merece frequentar esses lugares. E muito pelo contrário, não fica sendo ali a pessoa que se sente pressionada pela sociedade por tudo que está acontecendo, achando que você não é merecedor daquilo. Você merece tanto quanto ou mais do que os brancos. Bom, meninas, eu sei que o papo é quente, é extenso, e eu, inclusive, ficarei aqui muito tempo falando sobre isso, porque tem mágoas, tem coisas pra colocar pra fora, mas vou deixar pra lá, porque, né, caso de terapia, vou pular essa parte. E, infelizmente, a gente tá se encaminhando aqui pro final do programa. Mais um episódio, gente. Eu fico com dor no coração, mas é isso, tudo que é bom dura pouco, né, vocês sabem, o Mentorize é excelente. Então, e também vamos combinar de usar as redes sociais para falar sobre letramento racial o ano todo, né? Não só em Isso novembro. aí. Aproveito, já peço o seu like e o seu comentário. E aproveitando esse momento, gente, nesse final, se você quer ouvir, ver e participar do nosso programa, contar a sua história aqui, como eu contei desse seguidor nosso, manda pra gente, tem o nosso arroba aqui, segue a gente, @mentorize-carreira, não deixa de participar. Pode ser anônimo, não necessariamente a gente precisa falar o seu nome. Você viu que eu contei a história, eu não falei o nome do participante. E se você trabalha na verdade em uma grande empresa, pequena empresa, média empresa, quer ver a sua marca aqui com a gente, quer ser um colaborador, um parceiro do Mentorize, se entra em contato com a gente, tem um arroba, já falei pra vocês. Ou também pode mandar a sua história nos nossos perfis pessoais, tá aqui embaixo, o meu, o da Raida, o da Paula, das meninas maravilhosas. Além de você ter um conteúdo gratuito, excelente pro seu desenvolvimento, você também pode contribuir e quem sabe aparecer aqui com a gente. Agora vamos então para o nosso último quadro e eu vou deixar aqui para as meninas comandarem inclusive esse final. Vem aí ele, hein? Fica a dica. Gente, tenho 2 dicas neste Fica a Dicas. Primeiro é o livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que eu acho que tem que ser uma leitura obrigatória para todo mundo que entende a importância do letramento racial. Raida, eu nem sei se eu entendo muito a importância. Lê assim mesmo, começa a ler, que é uma leitura leve, rápida, e você vai entender muita coisa e principalmente a importância desse assunto aqui. E a dica 2 é um filme que é Medida Provisória, do Globoplay. É um filme que foi dirigido pelo Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Quem dirigiu foi o Lázaro, mas a Thaís Araújo é uma das atrizes do filme. E, gente, o Medida Provisória, ele fala de assuntos pesados, de assuntos importantes, só que de uma forma leve, com um toque ali de humor. É uma história fictícia, mas olha, assiste, você vai perceber o quanto ela poderia ser real.
Eu que adoro filme, eu não assisti. É filme ou seriado? Filme. Filme. Eu vou assistir, tá anotado aqui. A minha dica é do podcast da minha xará e minha amiga. Tenho o prazer de falar que é minha amiga, a Paula Boarim. Ela tem um podcast chamado Mas E aí, Paula? E tem um episódio com a maravilhosa Raida. Comigo. Que fala muito sobre o tema que a gente falou aqui hoje, que chama Como Ser Antirracista no Ambiente de Trabalho. Gente, eu adorei essas dicas, achei maravilhosas. E assim, perfeito, né? Então temos um filme, temos um podcast, dá pra você se informar de várias maneiras. A minha dica pra vocês também é um filme, que é Estrelas Além do Tempo. Se você não assistiu, assista, porque é um filme excelente que mostra como o racismo foi sendo criado, foi sendo alimentado ao longo de todo esse tempo. É um filme antigo, mas infelizmente também, né, vai passando de tempo em tempo por gerações, porque ele é muito atual, porque ele fala exatamente desse assunto. E ele mostra muito dentro do trabalho, né? Porque é legal pra gente trazer. Então, E é uma história real. Corporativo. E é baseado em fatos reais. Começa por ele, ainda, gente. né, gente. Eu acho que é pior ainda, Sim, ser real. bem Porque... mais. Mas infelizmente a gente retrata a realidade, tá? Então, meninas, é isso. Eu agradeço a companhia de vocês, sempre perfeita, ilustre, exalando beleza aqui, né, gente? Não entregamos pouco. Espero que a gente possa ter contribuído com o seu letramento racial, aumentado um pouco o seu nível de conhecimento sobre o assunto. Se informe sobre esse tipo de coisa, porque tá no seu dia a dia. Cuidado com as palavras, na maneira como você trata as pessoas, porque às vezes você está excluindo algumas pessoas sem perceber. É isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Gente, eu tô muito bonita. Então hoje, claro... Calma aí, eu esqueci de ver o nome do episódio. Sim. E eu acho que é importante... Toda hora eu tô falando, eu acho que é importante. É isso aí. Vamos dar o tchau? Vamos dar... Não.